Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando sequência a mais um estudo semanal, hoje com o capítulo Sempre Vivos, do livro Pão Nosso, que é de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tema de hoje é sobre a morte, né? Mas, lógico, pelo prisma, pela ótica da vida, né? Como deixa claro o título, né? Esse estudo foi desenvolvido com base num versículo, uma fala de Jesus, que está no versículo 27 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, que é o seguinte: Ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso vós errais muito. Nós trouxemos alguns recortes. Antes de começar a passar, eu só queria pedir licença para vocês, né, e pedir desculpa pela condição hoje não ideal da voz para o estudo, né, em função de um quadro de resfriado que eu estou, e às vezes eu vou precisar interromper aqui ou para tossir, né, ou para poder tomar uma água, mas agradecendo desde já a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de trabalho e agradecendo também a compreensão de todos, né, por eventuais interrupções aqui no nosso estudo. Então, Emmanuel abre o capítulo, né, no primeiro parágrafo, destacando esse trecho que nós trouxemos aí, né, e eu vou ler para nós podermos iniciar as reflexões do capítulo. É imprescindível entender a morte não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida, né? E aí muitos de nós poderão pensar, mas isso, né, nós já sabemos, né, nós como espíritas, né, estamos cansados de saber isso, né? Sim, mas para aqueles que eventualmente, né, em alguma situação ainda, né, se mesmo não se manifestando, mas em pensamento, em reflexão, né, acabam por colocar a morte como esse fim, né, mesmo isso é muito comum a todos nós ainda, amadurecendo o nosso conhecimento na doutrina espírita, às vezes, né, mesmo acreditando e tendo a ciência, né, da morte como essa transformação, né, e algumas situações, né, acabamos ou em pensamento ou nos manifestando como o fim de uma, né, não deixa de ser o fim de uma etapa, né, do espírito, mas não o fim, né, nós sabemos, da vida do espírito, né, e sim uma atividade transformadora, pois a vida segue, né, a vida do espírito segue em outra condição, em outro ambiente, né. E aí Emmanuel traz um conceito muito interessante, muito importante dentro do contexto do capítulo, né? Que é esse que nós vamos ler agora. Ele compara a morte, né, colocada como esse termo de cessação, né, de fim, né, ele simboliza a condição do espírito, da consciência denegrida no mal, a essa condição da morte espiritual, se assim podemos dizer. Então vamos ler ali para a gente entender o que Emmanuel quis nos trazer com esse conceito. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Né? Só destacando, né, que esse termo que eu usei, morte espiritual, né, é um termo que eu cunhei aqui agora para né, para essa nossa reflexão, mas, né, claramente não significa, é disso que nós estamos falando aqui, né, no estudo não significa o fim da vida do espírito, afinal, o espírito é imortal, né, ele foi criado por Deus e é imortal. Nós estamos falando de uma comparação muito interessante que Emmanuel faz, né, com essa alegoria da cessação, né, para aquele espírito que está dedicado, né, ou com a consciência denegrida no mal, como ele é o termo que ele usa aí, né, paralítico, né, nos despenhadeiros da estrada da insensatez e do crime. Então,
Emmanuel usa essa figura da morte, né, como a cessação, né, para o espírito que está nessa condição, e nós, sabedores somos que não eternamente, né, mas numa condição também momentânea, mas com uma alegoria forte, né, que Emmanuel usa, né, simbolizando esse espírito, né, que continua nessa condição, mas que certamente, né, um dia passará e seguirá, né, na transformação da própria jornada. E aí Emmanuel traz, né, no parágrafo seguinte um destaque, né, para a vida de trabalho do espírito, que nós também já conhecemos muito bem, né, pelas obras que nos chegam até, né, pela própria psicografia do Chico Xavier, né? Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto a isso, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dela, permanecemos vivos invariavelmente, né? Ou seja, a afirmação, né, do conceito da continuidade da vida, né, além das portas da morte ou da desencarnação, né, e a certeza, né, de que quem passa, né, por essa condição, né, irá, né, continuar trabalhando logo na sequência, né, simbolizando, como eu falei, né, trazendo para nós a lembrança, né, de vários, né, das obras de Chico Xavier, notadamente, né, do espírito André Luiz, que mostram isso, né, a continuidade da jornada do espírito como uma jornada de trabalho, né, de dedicação à própria evolução, ao próprio crescimento, e também a dedicação à evolução dos seus pares, né? Lembre-se, né, das colônias no plano espiritual como nosso lar, entre outras, né? Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento, né? Então, muito antes, né, de se referir, né, àqueles que já partiram, né, como magos, né, como mágicos, né, ou como adivinhos, aqueles que vão nos trazer a leitura do futuro, não. Né, são irmãos que passaram pela sepultura, continuam trabalhando nessa luta, nessa jornada de aprimoramento, né? Então, muitas vezes esse conceito que é trazido, né, por Jesus ali no versículo do Evangelho de Marcos, né? O por isso vós errais muito, Emmanuel deixa claro que são conceitos equivocados, né? Ou seja, conceitos, né, errados, de quem acha, né, ou de quem acredita, né, que as penas eternas, né, o espírito que morre, que vai ser destinado ao sofrimento em esse ou aquele lugar, né, ou, né, que a morte seja o fim de tudo, né, enfim, esse conceito é que Jesus deixa claro, e Emmanuel explora tão bem nesse capítulo, né, que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, né? E é por isso que nesses conceitos equivocados ainda encontram-se esses que acreditam, né, nesses conceitos, encontram-se patinando ainda na aquisição do conhecimento que eleva, o conhecimento que liberta, né? E aí sobre a morte, que é, como eu falei, né, o tema central do capítulo, porém, né, na ótica da continuidade da vida, né, eu trouxe um trecho que é grande, né, é um parágrafo relativamente grande, mas que eu não podia deixar de trazer, primeiro porque é um parágrafo belíssimo, né, de uma obra belíssima também, né, que simboliza extremamente bem tudo o que Emmanuel nos trouxe nesse capítulo, que reforça, né, que traz realmente, que vai ao encontro, né, de tudo que Emmanuel destaca para nós nesse capítulo do livro Pão Nosso, né? Este livro ele chama Além da Morte, né? Ele é um livro ditado pelo espírito Otília Gonçalves, ao Divaldo Franco, e esse trecho que eu trouxe
para a gente ler e refletir, né, no reforço dos conceitos do capítulo que Emmanuel nos trouxe, esse trecho ele abre a introdução, ou introito, né, como está literalmente no livro, né, a introdução que é feita pelo Espírito Joana de Ângeles. Né? Então é um parágrafo belíssimo, belíssimo, e às vezes é até difícil editar, por isso é que eu trouxe ele ali quase integral, né? É difícil editar, cortar, né, trechos para a gente ganhar tempo aqui. Então eu preferi trazer só ele mais um, né? Normalmente nós trazemos três, quatro reflexões. Hoje eu trouxe só duas, né? Então essa que está lá no livro Além da Morte, que nos chegou pela psicografia de Divaldo Franco, né? E através da introdução ao introito ao livro feito por Joana de Ângeles, e que eu vou ler para a gente reforçar os conceitos, como eu já disse anteriormente. Além da morte chegam, sem solução de continuidade, ou seja, continuamente, né, as imensas caravanas de emigrantes da Terra. Aportam no grande continente da erraticidade, no plano espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados durante o trânsito pelo mundo das expressões físicas. Nem anjos, nem demônios, mas homens que eram, homens que continuam. A desencarnação não lhes modificou hábitos nem costumes, não lhes outorgou títulos nem conquista, não lhes retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta como sempre viveu. Não ocorre milagre de transformação para os que atingem um grande porto. Então é um trecho belíssimo que reforça, né, que aqueles que chegam ao plano espiritual através, né, da porta da morte ou da desencarnação, né, nada mais fazem do que chegar conduzindo, né, as bagagens daquilo que fizeram durante a vida. Né? Nada mais, não se apresentam mais do que eram. Né? Então, espíritos que eram, espíritos que continuam. Né? A desencarnação, a morte, não lhes promoveu, né? Não lhes modificou hábitos, nem costumes, né? Não houve conquistas, nem títulos. Né? Simplesmente os méritos que tinham são os méritos que levam. Né? As realizações que foram capazes de fazer em vida são as realizações que apresentam na chegada ao grande porto. Né? Então, não ocorre milagre de transformação para aqueles que chegam, né, ao plano espiritual através das portas da morte. Né? Sempre vivos, seremos exatamente aquilo que construímos, né, e levaremos exatamente a bagagem daquilo que fomos capazes de acumular. Né? Então esse trecho aí, que está mais uma vez, né, na abertura, lá na introdução, né, do livro Além da Morte, que é um livro que eu recomendo a leitura a todos, né, ele, por mim, né, reforça, sintetiza, né, tudo aquilo que Emmanuel nos trouxe de uma forma tão bela também no capítulo de hoje. E só para encerrar, para a gente trazer uma segunda contribuição, né, eu busquei, né, lá no livro Ressurreição em Vida, né, que é ditado pelo espírito Leon Tolstói, pela psicografia de Ivone Pereira, pela mediunidade de Ivone Pereira, esse, né, trecho também que reforça o capítulo, né, o conceito, o tema principal do capítulo de hoje, e nos faz refletir, né, mais uma vez sobre esse elemento de transformação que é a morte. Então, o espírito Leon Tolstói diz lá no Ressurreição em Vida: a morte não é mais do que o prosseguimento da vida, transportada para ambientes diferentes. Né? Então, nada mais é, né, do que a vida que segue, a vida do espírito que segue em uma outra dimensão, em um outro ambiente,
em uma outra condição vibratória, né? E inclusive, só lembrando, né, que esse conceito ele é muito utilizado por nós dialogadores, né, nas reuniões em que nós temos oportunidade de conversar com os nossos irmãos que já partiram, né, para o outro plano, e ser utilizado como um elemento de esclarecimento, né? Pois muitos desses irmãos, né, sentem a continuidade da vida, porém muitos sem entender o porquê disso acontecer. Agradeço a todos e até o próximo estudo.